Estamos de volta com Manhã no Ar, são 6 horas e 42 minutos e a gente está recebendo aqui uma foto de uma situação que acontece neste momento na Avenida Mário Ipiranga Monteiro. Ao que a gente percebe ali, tudo indica tratar-se de uma manifestação de trabalhadores da construção civil. Aqui há uma obra em andamento, a polícia está no local e a gente já aproveita para alertar o condutor de que o trânsito nessa área começa a ficar lento e, claro, com o passar do tempo o negócio vai ficando bem mais difícil. A nossa equipe está se deslocando para essa área, né? Já já a gente vai ter imagens aéreas desse trecho aí para que a gente possa trazer essas informações em tempo real. E agora a gente muda de assunto devido ao longo período de estiagem em que o estado do Amazonas se encontra. Mais casos de queimadas e incêndios são registrados na cidade. Segundo o levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros, somente em julho desse ano, 43 ocorrências foram registradas na capital. Já no ano passado, esse número era de 32 ocorrências, um aumento de 34%. Isso se justifica principalmente pelo aumento do calor na região. No último fim de semana, por exemplo, Manaus registrou a sensação térmica de 42 graus Celsius. Muito quente, né? Conforme os dados do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos. Por isso, muitos cuidados devem ser tomados nessa época do ano em que o clima com essa temperatura quente, na verdade, pode favorecer o grande número de queimadas e ocasionar situações de perigo. Para dar dicas simples sobre segurança e para evitar a produção de queimadas aqui na nossa região, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio do Manhã no Ar o tenente do Corpo de Bombeiros, Janderson Lopes. Seja muito bem-vindo ao programa, ótimo dia. Obrigado. Esse número assusta ou é um número esperado para esse período? Olha, esse número está dentro da normalidade, considerando que nós tivemos um número muito acima da média em 2015, por causa do El Niño, e esse número baixou um pouco em 2016, voltando à normalidade. Nesse ano nós começamos com um número mais elevado do que 2016, mas ainda está dentro da nossa perspectiva. O Corpo de Bombeiros já prevê esse tipo de alteração a partir do segundo semestre e, devido a isso, nós já, antecedemos as demandas e já iniciamos serviços de prevenção, já iniciamos formação de brigadistas, principalmente na região do interior, onde nós precisamos mobilizar bastante a tropa. E normalmente no interior nós contamos com voluntários, normalmente chamados pelas prefeituras, em parceria com essas, e já preparando toda a nossa capacidade operacional para combatermos de pequenos a grandes incêndios que envolvam a vegetação. Esses incêndios, esses focos de queimadas, são acidentes ou são ocasionados? Olha, o que nós temos registrados até agora são incêndios provocados. Então, há até fatos em que nós estávamos patrulhando, militares nossos estavam patrulhando a região, passando de uma região a outra, e identificou alguém iniciando o incêndio e essa pessoa teria fugido. Então, nós temos vários terrenos, principalmente ali na região da Avenida das Torres, em que pessoas têm colocado fogo. O que dá na cabeça da pessoa para fazer isso? Ela normalmente causa esse incêndio para limpar o terreno? Exatamente, existem muitos interesses. Por exemplo, ontem, na região do distrito, nós identificamos que existiam grupos de pessoas tocando fogo na região justamente para depredar aquela área e se apossar do local. Então, invadir. Exatamente. Então, são vários interesses. Desde a limpeza do seu próprio terreno até a tentativa de invadir um terreno de outra pessoa. Agora, vale lembrar que isso é um ato criminoso, né? Sim, exatamente. É tanto que a gente solicita que a população, ao identificar, possa estar acionando a polícia militar para que ela possa ir ao local e tentar prender essas pessoas que estejam praticando isso. Outra situação, que a pessoa possa tirar foto. Hoje todo mundo tem um celular que filma, que fotografa, justamente para identificar, para fazer a denúncia. Entendi. Agora, um outro cuidado diante desse grande número é em relação aos problemas que podem acontecer dentro de casa com essa alta temperatura, né? Domingo a gente teve uma sensação térmica de 42 graus. Então, o ar-condicionado não rende, o ventilador não rende. Aí o que acontece muitas vezes é de ligar tudo junto para tentar deixar o ambiente mais confortável. E aí já corre um risco de curto, por exemplo, né? Sim, na verdade o risco também está muito associado à tendência da pessoa deixar ligado
e não está naquele ambiente, porque ocorrendo esse curto, ocorrendo o aquecimento, quer seja pela fiação, que já tenha passado do prazo, que seja uma fiação errada. Então, o que acontece? A pessoa não está presente, inicia-se um curto e ela não é combatido naquele momento, e do curto-circuito, do pequeno incêndio, se forma um incêndio que a pessoa perde o controle e acaba perdendo a casa toda. É muito comum que isso aconteça com ventiladores? Ventilador e ar-condicionado, porque a pessoa deixa ligado para... não, está quente, vou deixar ligado aqui para resfriar, depois eu volto aqui. E nessa situação a pessoa esqueceu, depois de muito tempo vai voltar, quando pensa que não, já tem um incêndio na residência. Tem alguma orientação em relação à tomada? Temos, principalmente em relação a conectores de celular, né? Justamente porque a pessoa deixa o celular carregando e normalmente esquece ele em cima de um sofá ou em cima de algum outro material, e acontece um curto e a pessoa não está lá e isso inicia. Outra é a quantidade de várias tomadas num único conector, acaba também sobrecarregando. O ideal é que a pessoa possa ter uma extensão, alguma coisa que possa reduzir essa quantidade. Entendi. Agora, muita gente se preocupa, por exemplo, com o gás de cozinha, de estar muito quente e de ter um superaquecimento. Isso é uma possibilidade ou é um mito? Bem, olha, o gás de cozinha, ele deveria ser colocado na área externa. Então, a gente tem o costume de ver o gás colocado justamente ao lado do fogão, não pela possibilidade dele explodir, não. A explosão dele ele tem que ter um material defeituoso, a não ser que a pessoa tenha comprado numa fábrica, numa empresa que não seja cadastrada, aí vai ter um material defeituoso. Mas se for dentro de uma fábrica que siga as normas, então a possibilidade de explosão é mínima, é praticamente impossível. E o que acontece? Ele deve ser colocado externo à cozinha, então num ambiente ventilado. Isso aqui é o ideal. Então nós sempre orientamos nisso. Justamente por quê? Porque o calor do cozimento ali, do fogão, aquece o quê? Vai aquecer sempre a mangueira. A mangueira é que vai sofrer o impacto. E o que acontece? Ela aquece, ela tem uma validade de 5 anos, isso dentro daquela mangueira que é a correta pelas normas técnicas, mas às vezes a pessoa quer utilizar uma mangueira, já vi mangueira de jardim, a pessoa queria utilizar ali. Então ela vai ressecar e vai permitir o vazamento, e o vazamento vai ter as chamas e tudo mais. Importante essa informação, 5 anos só. 5 anos é a validade da mangueira. Muita gente usa a vida inteira a mesma mangueira, né? Então fica um alerta aqui para evitar qualquer problema em relação a isso. Outra questão é o descarte incorreto de lixo, que ocasiona vários focos de queimadas na cidade. Sim, sim. Ontem mesmo nós temos uma região chamada do Buracão, na Grande Vitória, que as pessoas continuam acumulando lixo naquele local e anualmente e dentro do ano várias e várias ocorrências nesse local, porque além de acumular, as pessoas tocam fogo lá. E esse problema ali do buracão é um buracão que fica entre o Grande Vitória e o Nova Vitória, praticamente divide os bairros. Ele é gigantesco e tem esse problema de descarte de lixo que causa problema de incêndio agora, mas daqui a pouco começa a chover e aí esse mesmo lixo vai entupir a passagem da água, do esgoto e vai inundar a casa das pessoas que moram ali. É um problema recorrente e que só vai mudando. Agora vai ser o problema de queimada, daqui a pouco das alagações que vão acontecer nessa região, que infelizmente continua dessa forma, sendo um lugar de descarte incorreto de lixo. Agora, muita gente, para fugir desse calor todo, vai para os balneários da cidade, Praia da Ponta Negra, os flutuantes, e acabam tomando uma bebida, e isso é um outro risco, né? A gente já teve o ano da Praia Perene, quando a Praia da Ponta Negra começou, antes daquele isolamento, muitas mortes aconteceram e durante esse período é comum que aconteçam também, né? Sim, sim. Atualmente nós temos um serviço de guarda-vidas, a gente tem uma área delimitada que é a área de segurança, então que a gente sempre está controlando o avanço das pessoas fora dessa área, justamente para evitar isso. Mas nós permanecemos um horário ali. Então, existe um horário que a gente não está, e nesse horário que nós não estamos, às vezes as pessoas continuam a beber, querem entrar justamente nas águas, e
nós temos casos de afogamentos que acontecem após esse horário. Nós tivemos casos também de afogamento, mas com pessoas que foram recuperadas. Apenas o grau 1, que a pessoa bebeu água, mas foi rapidamente retirado, rapidamente foi feito o procedimento e foi entregue ao SAMU e a pessoa sobreviveu. Mas normalmente os óbitos acontecem quando nós não estamos, quando ninguém está lá para regular e a pessoa bebe demais, entra na água. E a combinação de bebida com a parte aquática, normalmente a pessoa diz que não vai ter nenhum problema, só que as pessoas exageram na bebida e acaba se tornando uma vítima. Eu vou muito à Ponta Negra, sempre vejo os guardas-vidas por lá. Agora, dia de domingo é um dia em que há uma grande quantidade de pessoas que não tem quase opção de lazer, né? Então, opta por esse balneário público. E como é que vocês trabalham no domingo específico? Tem gente suficiente para dar conta de tanta gente? A gente dobra a quantidade de pessoas, só que a gente utiliza também a seguinte estratégia. A gente coloca uma viatura, uma embarcação que fica na região posterior ao limite. Então, o que acontece? Ela faz esse resguardo das pessoas que tentam avançar. Porque o grande risco não é aquela parte que está delimitada. Aquela parte delimitada, a pessoa fica em pé, já se recuperou. Agora, ultrapassando aquilo ali, é que a gente tem sempre que ficar controlando as pessoas para que retornem. Entendi. A previsão de tempo para os próximos dias é de temperatura alta, né? Chegando com mínima de 26 e máxima de 35 graus, mas as previsões para setembro são de temperatura em torno de 38. Essa temperatura é medida à sombra. Isso significa que, na prática, a gente vai sentir uma sensação térmica com uma temperatura bem mais elevada. Diante desse quadro de queimadas que deve se perdurar ainda pelo mês de setembro, qual a orientação para as pessoas que estão em casa, em todos os sentidos, tanto de segurança quanto de saúde? No caso da saúde, beber bastante água, né? É uma prática que a gente deve fazer constantemente. Em relação ao terreno, né? Muitas pessoas têm seus quintais, que eles possam estar capinando esse quintal para evitar que a vegetação fique muito ressecada e com qualquer fumaça de queimadas próximas venham a também atingir os quintais dessas propriedades. O que nós recomendamos para todos, que façam a capinagem justamente para manter seguro o seu terreno. Por quê? Porque quando as chamas vêm, elas vêm com a velocidade muito, muito rápida. Então, daqui que nos acionem, se iniciou uma queimada perto da sua residência, então a sua residência vai estar correndo um risco desnecessário, porque você, como proprietário, poderia ter eliminado esse risco. O telefone do Corpo de Bombeiros? 193, para qualquer tipo de chamada, e nós estamos prontos. Muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. Recebi hoje o Tenente Janderson Lopes. E na tarde de ontem aconteceu o eclipse solar. O fenômeno teve melhor visibilidade nos países do hemisfério norte, mas isso não impediu que cidades da parte do sul do planeta vissem a Lua se sobrepondo ao Sol, ainda que parcialmente. Confira na reportagem. Para ter uma visão privilegiada do fenômeno, teve gente que enfrentou os 240 degraus da torre de 40 metros de altura. A tela de proteção de um óculos de soldador era indispensável para acompanhar cada momento do eclipse solar. Ainda mais que só próximo só daqui a 24 anos. E aí, você sabe, a idade já não permite a gente começar a se locomover com muita facilidade. Foi uma experiência ímpar, né? Porque a gente teve a oportunidade de acompanhar o eclipse desde o começo e tem toda uma série de aparatos de apoio para a visualização. Foram quase 2 horas. Em Manaus, o eclipse pôde ser visto de modo parcial. Era possível ver apenas uma parte da sombra da Lua. Se deve ao fato da Terra, o Sol e a Lua estarem alinhados e a Lua se intrometer entre a órbita da Terra e ao redor do Sol. Então, quando isso acontece, a luz do Sol escurece um pouquinho, a Lua faz sombra na Terra. O fenômeno completo pode ser visto nos Estados Unidos. Segundo esse astrólogo, mudanças grandes acontecem depois de um eclipse. A gente está vendo aí disputas de poder em várias situações, dentro da política, dentro do comércio e por aí vai. Então, nos próximos meses isso fica mais acentuado
principalmente nos Estados Unidos. E alguns signos podem ser ainda mais afetados. O leão, touro, aquário, escorpião serão os signos que vão ser mais afetados porque caem em casas que são muito influentes no mapa astral, que é o ascendente, que fala da personalidade, o fundo da alma, que é a intimidade, a casa 7, relacionamento, e casa 10, que fala sobre questões profissionais. Então são áreas muito importantes que esse eclipse afetarão os signos de leão, touro, aquário e escorpião. Um eclipse solar não é visto aqui em Manaus desde 2005. E para quem não pôde acompanhar o fenômeno desta segunda-feira, já pode ir se programando. Essa monitora do Clube de Astronomia do Amazonas diz que o próximo já tem data prevista para acontecer. Lunar, né, o eclipse da Lua, ele tem um previsto para acontecer com visibilidade aqui de Manaus, também agora para o final do ano, né, mais ou menos ali outubro, novembro, deve estar acontecendo o próximo. Mas o próximo visível daqui vai ser em 2019. E na continuação do Manhã no Ar, exclusivamente para a internet no aplicativo Acrítica Play, nós vamos ver um pouco mais da repercussão desse eclipse na internet. O assunto rendeu, hein? Não perca, é logo mais depois do Manhã no Ar. E todos os amazonenses esperavam ver esse eclipse solar, mas os parintinenses foram frustrados por conta do tempo nublado e poucos moradores da ilha conseguiram ver o fenômeno. À tarde, na ilha Tupinambarana, o céu estava nublado e decepcionou os parintinenses. Sandro Martins fez um dos raros registros. A foto foi tirada aqui no quintal da residência do oficial de justiça, que há 8 anos fotografa como hobby. O registro aconteceu bem perto aqui dessa árvore, exatamente às 3 horas e 36 minutos da tarde, quando o tempo estava nublado. Ele usou esta câmera e o talento para registrar o momento. Preparei todo o equipamento, deixei arrumado e hoje, pelas coisas que tenho a fazer do trabalho, eu acabei acabando esquecendo. Aí quando eu olhei no relógio, já era 15h30, eu corri e peguei o material, o equipamento, e tive a sorte ainda de fazer as fotos, porque logo após os registros que eu fiz as fotos, às 15h36, começou a cair uma chuva rápida em Parintins, mas que depois deixou o tempo encoberto, né? E se eu não tivesse lembrado, com esses 5 minutos de antecedência, eu tinha perdido esse fenômeno que é muito raro, né? O próximo eclipse ainda vai demorar para acontecer. Se eu não me engano, é 2041 que vai ter aqui no Brasil. Vai demorar um pouquinho, né? Esperamos estar lá com saúde para fazer esse registro também. Olha, Parintins perdeu o eclipse, mas não perdeu a piada. Quem mostra pra gente é o repórter Geandro Soares, na extensão do Manhã no Ar, para a internet, no aplicativo Acrítica Play. Então, continue com a gente. Quando o programa terminar aqui na telinha da TV Acrítica, a gente traz esse conteúdo exclusivo para quem baixou já o aplicativo Acrítica Play. E o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 2017 está com inscrições abertas em processo seletivo para profissionais de formação de alfabetizadores da rede municipal de ensino. Sobre esse assunto, eu converso com a Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. Quem é que pode participar desse processo seletivo? Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Olha só podem participar realmente desse processo seletivo aqueles professores que já atuam na Secretaria Municipal de Educação. Isso porque esses professores, eles vão ensinar outros professores, eles vão treinar outros pedagogos, né, a trabalhar especificamente com essas séries de alfabetização e com a alfabetização na idade certa, exatamente como diz o programa. Para que esses professores possam participar dessa seleção, né, é preciso fazer as inscrições no site cmed.manaus.am.gov.br. Na verdade, nós temos aí 2 etapas de inscrição. Nesse site, no site da Secretaria Municipal de Educação, está o formulário de inscrição que é necessário imprimir, preencher e entregar na Secretaria Municipal de Educação. A segunda parte desse processo de seleção é justamente reunir toda a documentação necessária, fazer a impressão dessa ficha de inscrição e entregá-la na sede da CEMED, que fica na rua Maceió, número 2000, na divisão de desenvolvimento de professores e do magistério, do desenvolvimento profissional do magistério. Essa entrega, ela precisa ser feita num horário muito específico, viu, Wilson? Entre 8 até o meio-dia e de 2 da tarde até as 4h30 da tarde. E é muito importante que esse professor que tenha o interesse de participar desse
esse programa, né, faça isso o mais rápido possível, porque a data final para a entrega é o dia 23 de agosto. Está aberto desde o dia 21, né, desde ontem, e vai apenas até amanhã para entregar toda a documentação e também o formulário de inscrição. Para entender um pouquinho mais sobre esse programa, né, a gente tem aí o site da CEMED, são 91 vagas que estão disponíveis para esses professores. Existe aí pelo menos 3 segmentos de atuação, no caso é o segmento da pré-escola, tem o segmento também do bloco pedagógico, que atende aí entre 1º a 3º anos do ensino fundamental, e tem também o programa novo Mais Educação, que também vai trabalhar dentro desse programa de alfabetização na idade certa. E a ideia é que mesmo quem perdeu aí aquela série que é a alfabetização, aquele aluno, né, possa ser alfabetizado também no outro momento, para que se atinja aí a idade certa de alfabetização dentro do Programa Nacional de Educação. Mesmo que esse aluno perca a série, não consiga fazer a alfabetização na idade certa, a ideia é preparar esses professores para que eles possam trabalhar com a alfabetização correta dos alunos, independente deles terem passado ou não pelo 1º ano do ensino fundamental. Existem alguns alunos que mesmo passando, eles precisam de um acompanhamento especializado, e o treinamento para que esses professores identifiquem isso e trabalhem isso da maneira correta é feito justamente pelo Programa Nacional de Alfabetização na idade certa. E esses professores que são treinados para treinar outros professores também recebem alguns benefícios dentro da CEMED, e justamente por isso esse é um programa tão importante. Ok, muito obrigado, Teia. E depois do intervalo comercial tem nossa interação com a Rádio Acrítica FM, e a gente vai falar sobre um momento decisivo, né? Hoje a gente tem decisão sobre as eleições suplementares no Amazonas. A gente vai ter eleição direta ou indireta? A gente fala também de uma possível privatização da Eletrobras. É um instante só, não saia daí.